Olá galera, boa noite, tudo bem com vocês? E aí turma, preparados para mais uma aula? Na nossa aula hoje nós vamos de fato entrar em desenvolvimento mobile, beleza? Vamos começar a criar aí o nosso primeiro projetinho em React Native, aproveitar todos aqueles conceitos que nós já vimos lá desde das aulas de revisão, quando a gente começou a ver algumas coisas em JavaScript, depois passamos agora para trabalhar um pouco com React, né? E agora todo aquele conhecimento que a gente já foi pegando, vamos abordá-lo aqui dentro do React Native e vocês vão poder perceber que tudo aquilo que a gente está utilizando aqui, pelo menos nesse ponto mais introdutório, nós já vimos nas aulas anteriormente. Agora é só readaptar os conceitos, né, e as técnicas aqui agora dentro do React Native. Beleza? Então, primeira coisa que a gente precisa fazer, turma, para iniciar um projeto React Native aí certinho, é o seguinte. Vamos primeiramente criar uma pasta. Eu vou criar aqui uma pastinha aqui no meu computador, e aí sugiro que vocês criem aí no de vocês também, tá? Onde vocês preferirem aí. Eu vou criar aqui mesmo, ó. Vou colocar aqui como React Native, ok? O nome da minha pasta, React Native. E aí dentro dessa pasta é onde eu vou criar o meu projeto mobile para a gente poder entender como é que funciona o React Native aqui, ok? Então eu vou fazer aquele mesmo procedimento que a gente faz quando nós estamos trabalhando com o React puro, beleza? Que é basicamente escolher o local onde a gente deseja, né, criar os nossos projetos, tá? Aí eu vou abrir aqui o meu terminal e vou fazer o que, ó? Eu vou copiar o endereço daqui de cima da minha pasta, beleza? Então, ó, vou dar um Ctrl C aqui. E aí no meu terminal eu vou dar um CD e colar o endereço, ok? Ele vai me levar até o local do meu endereço mesmo, tá? Só reforçando que esse G dois pontos eu precisei colocar aqui, por quê? Porque eu estava aqui na minha partição C e aí eu estava tentando acessar uma pasta na minha partição G, beleza? Então eu dei um CD e o caminho que eu gostaria de acessar, como ele estava em uma outra partição, né? Dependendo se você for fazer também uma outra partição, basta você colocar a letra da unidade da sua partição, que aí ele já vai te levar certinho para aquela pasta que você definiu, beleza? Legal. E agora, o que a gente vai fazer, né? Antes, quando a gente estava trabalhando com React, né? Quer dizer, a gente ainda está trabalhando com React, mas nas aulas de React puro, a gente dava aquele comando create React app e o nome do nosso projeto, ou talvez até colocávamos aqui na frente o npx, né? Dependendo aí se você já tinha feito a configuração do Yarn ou não, ok? Agora, a gente não vai executar esse comando, beleza, galera? A gente vai executar o comando um pouquinho diferente, porque a gente não vai criar um projeto React, mas sim um projeto React Native, ok? E aí, para esse projeto React Native que nós vamos estar criando nesse primeiro momento, vai ser o seguinte, a gente vai dar aqui, ó, Expo, tá? Porque a gente vai utilizar o Expo. Eu já falei um pouco para vocês sobre o que o Expo, sobre o que é o Expo, né? Mas eu já reforço com vocês aqui de novo, enquanto ele estiver baixando aqui as minhas dependências do meu projeto, beleza? Então a gente vai dar o comando expo init, e aí eu vou dar o nome do meu projeto, vou chamar de my project, beleza? O nome pode ser o nome que vocês desejarem aí. Então, expo init my project, e vou dar aqui um enter. Ele vai começar a fazer todo aquele processo que já é conhecido por nós, né? Antes aqui no caso, ele traz aqui, ó, uma outra possibilidade, ó. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho a minha letra, só para mostrar para vocês, ó. Num projeto React Native, ele traz aqui pra gente, ó, algumas opções, tá? Que a gente consegue aqui, ó, com as setinhas do nosso teclado, escolher qual é a opção que nós desejamos. E aí aqui no React Native, nós vamos escolher essa primeira opção aqui, ó, que é a opção blank, beleza? Então basta a gente deixar aqui em cima de blank, ó, não é o blank TypeScript, beleza? É só o blank comum. Esse TypeScript é para a gente trabalhar com coisa de tipagem no JavaScript e tal, mas a gente vai trabalhar com o blank, que aí vocês escolhendo ele, vocês vão estar com o projeto aí basicamente igual ao meu, né, pronto para ser executado, certo? E aí aqui eu vou dar um enter, tá?
que ele vai perguntar aqui agora pra gente, galera? Ele simplesmente, né, ele vai fazer o download das dependências aqui. Ele até faria uma pergunta aqui se a gente deseja utilizar, né, a instalação do yarn ou do npm. Ele traz aqui o comando, né, a dica. Então ele está dizendo aqui que ele está utilizando o yarn para fazer a instalação dos pacotes. E se a gente quisesse fazer via npm, era só colocar aí antes um -- npm, beleza? Mas isso é só se você tiver os dois instalados na sua máquina. Se de repente você tiver só o npm, nem precisa fazer isso, beleza? Mas enfim, ele já está fazendo aqui, baixando, né, baixando os pacotes necessários, fazendo a instalação da dependência. E aí, enquanto isso, deixa eu mostrar para vocês o projeto que a gente vai criar aqui. Já está até aqui aberto na pasta aqui, ó, mockup. Então, o projetinho que eu bolei para a gente poder iniciar os nossos trabalhos e entender como é que ele funciona é basicamente isso daqui, ó, tá? É um projetinho simples, mas que dá pra gente abordar bastante coisa aí, né, introdutória pra gente entender. Vai servir como uma base para quando a gente for criar projetos mais elaborados e tudo mais, né? A gente já vai ter visto bastante coisa legal aqui, como por exemplo, trabalhar com CSS para estilizar o nosso site, o nosso app, trabalhar com a navegação entre páginas. Então, por exemplo, na nossa primeira página, né, do nosso aplicativo, primeira tela a gente vai ter uma lista de pessoas, beleza? Aí aqui tem algumas pessoas aleatórias que eu coloquei aqui só para esboçar como é que vai funcionar. E quando a gente clicar em uma dessas pessoas listadas, ele vai abrir uma outra tela, né, com uma foto maior aqui da determinada pessoa, algumas informações como e-mail, cidade, estado, telefone, nacionalidade, assim por diante, beleza? E aí o bacana aqui é que a gente já vai entender como é que funciona, que nem eu falei para vocês, estilização de componentes no React Native, que é bem parecido com o que a gente aprendeu lá no React, né, Web. Vamos trabalhar com passagem de propriedades, com estados, né, manipulação de states, trabalhar com a navegação entre telas também, né, porque a gente vai clicar em um local e ele vai carregar em uma segunda tela. Então, bastante coisinha dá para a gente trabalhar em cima disso daqui, desse projetinho simples, né, para a gente conseguir ir aperfeiçoando e entendendo o que é de que maneira funcionam as características do React Native, beleza? Então, só para que vocês tenham uma ideia, se quiserem tirar um print dessa tela aí, ó, para que vocês tenham como referência, tá? Podem tirar um print aí só para vocês saberem o que a gente vai estar desenvolvendo nesse primeiro projeto. E aí, enquanto isso, ele está baixando aqui para mim ainda, deixa eu minimizar aqui. Ele tá, na verdade ele já até terminou aqui, ó, de baixar o meu projeto, ok? Como de costume, ele traz aqui algumas dicas pra gente, ó. Então ele diz para que a gente consiga fazer o nosso projeto rodar, né? Dê aqui o comando, ó, cd my project, para a gente acessar aquela pasta do projeto que nós criamos, né? Então vamos dar uma olhadinha lá também, ó. Então aqui dentro da minha pasta React Native, eu tenho aqui o My Project, né? E ele trouxe muito parecido, beleza? Não é os mesmos arquivos, mas é um arquivo muito parecido com aqueles que a gente já viu sendo criado lá no React puro. Então vocês vão ver que tem aqui o packed.json, tem aqui um arquivo de app.js, gitignore, node modules e assim por diante, beleza? Então a estrutura de arquivos é muito parecida. Ele diz então para a gente acessar aqui, ó. E aí para poder executar o nosso projeto, a gente pode dar esse comandinho aqui, ó. Pode dar um yarn start, beleza? Que ele vai fazer com que o nosso projeto seja executado lá dentro do servidorzinho que ele vai criar, né? Se você tiver, por exemplo, se você tiver aí um Mac e tiver instalado e configurado ele aí com o Xcode, você consegue rodar um emulador direto dentro do seu Xcode, um emulador da Apple, né? Ou nas aulas de Android. Por exemplo, lá nas aulas de Android você já tem lá a AVD configurada, né? Que vocês estão trabalhando com a professora Aline e tudo mais. Então você já tem lá a AVD configurada. E aí basta, se você de repente quiser executar no seu emulador, ao invés de executar no seu celular, você basta
rodar aqui, né, esse Yarn Android, que aí ele vai abrir o seu emulador. Você precisa estar com o Android Studio aberto, beleza? Então, deixa o Android Studio aberto, deixa lá a tua máquina virtual, a sua AVD lá do seu simulador Android já iniciado, startado também, né? E aí você dá um Yarn Android, ele vai fazer lá o reconhecimento e vai executar ele ali dentro, beleza? No meu caso, eu vou utilizar um programinha muito bacana que é o Expo. Deixa eu ver se ele está aqui já disponível para eu demonstrar para vocês. Deixa eu ver aqui na minha máquina. Ó, então, eu estou espelhando a tela do meu celular aqui, ó. Tô espelhando a tela do meu celular aqui na minha máquina, beleza? Então, vocês podem perceber que é o espelho da tela do meu celular. E aí, se eu vim aqui na minha Play Store e pesquisar aqui, ó, por Expo, e aí vocês podem fazer no de vocês também, vocês vão encontrar esse carinha aí, ó. Beleza? Aqui do lado, no canto direito aqui onde eu estou espelhando o meu celular, tá? Então vocês vão encontrar esse aplicativo aqui, Expo. Ele é bem bacana porque a partir da Expo você consegue rodar o seu projeto diretamente no seu celular, com Live Reload e tudo mais, beleza? Já consegue ir testando direto no teu aparelho físico, isso é bem legal. E aí eu vou estar utilizando ele para poder fazer aqui com vocês. Eu aconselho que, se for possível, você faça isso, né? Se o seu celular tem aí um pouquinho de memória que dê para baixar o Expo, eu aconselho que você faça isso. Vai ser aí uma experiência bem legal, acho que vocês vão curtir isso daí. Mas se de repente você está sem memória no seu celular, não consegue apagar nada para baixar o programa e tudo mais, então provavelmente você já deve ter configurado no seu computador para as aulas de Android. Você consegue então pegar lá o emulador das aulas de Android. Beleza? Vou mandar aqui abrir o Expo para eu poder mostrar para vocês. E aí basicamente ele é esse carinha aqui, ó. Quando a gente mandar iniciar o nosso servidor aqui no terminal do lado esquerdo, aqui no nosso Commander, ele vai aparecer um QR Code, e aí basta a gente escanear a leitura desse QR Code com o programinha que está aqui no Expo, que aí ele já vai trazer para a gente todo o nosso aplicativo, beleza? Como eu vou estar utilizando Expo, o que eu vou fazer aqui no meu terminal, galera? Ao invés de eu utilizar aquele Yarn Start ali, por exemplo, eu vou dar aqui ó, um Expo Start, ok? Então vou dar aqui o comando Expo Start, ó. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Ele deu um erro. Tá esperando o packet JSON. Deixa eu ver. Ah, tá. O que aconteceu aqui, galera? Eu não acessei aquela minha pasta, né? Eu bobeei aqui, ó. Eu não acessei que nem ele falou, só para que vocês saibam o que aconteceu, ó. Eu tinha que acessar a pasta do meu projeto, né? Então vamos lá, ó. CD, My Project, beleza? Agora sim eu estou dentro da pasta certa e agora sim eu dou um Expo Start, legal? Aí ele vai configurar e vai abrir um servidor para mim aqui, ó, tá? Ele abriu uma página na web, beleza? No meu navegador padrão aqui e ele trouxe esse QR Code aqui, ó, certo? Deixa eu dividir a minha tela para ficar bacana aqui para a gente ver, ó. Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou minimizar o terminal porque eu não vou mais usar ele por agora, tá? Eu já startei aqui o meu servidor. Então lembrando, né? É muito parecido com React normal. Depois que você manda baixar as dependências do projeto, você acessa a pasta. Depois que você acessa a pasta, você dá o comandinho para ele executar o servidor, né? No nosso caso, é o Expo Start, tá? Ou se você estiver utilizando, né? Que nem eu falei para vocês, ó, se vocês forem preferir trabalhar direto no emulador do Android Studio, dá um Yarn Android ou um Yarn iOS, se você tiver aí com o emulador do Xcode, tá? E eu vou deixar esse daqui minimizado que eu não vou utilizar ele por agora. Só para a gente ganhar aqui um pouquinho de espaço, ó. Legal. E aí aqui do meu lado direito, então, eu tenho o meu aplicativo que está espelhando a tela do meu celular e eu vou clicar nele aqui, ó, em Scan QR Code, ok? Vou clicar em Scan QR Code, ele vai apontar a minha câmera, ele abriu a minha câmera, tá vendo? E aí eu vou apontar aqui para o meu leitor de QR Code aqui, ó. Apontei para o meu leitor de QR Code. Vamos lá. Aí, ó. Apontei para o meu leitor de QR Code. Ele está já fazendo o build da minha aplicação, beleza? Então, pode ser que demore um pouquinho mais de tempo, um pouquinho menos, vai depender aí de como que está o processamento da sua máquina, o processamento do seu celular, né?
A rede também interfere, né? Porque eles precisam estar na mesma rede, beleza, galera? Para poder fazer essa transferência de arquivos. O meu não demorou muito, tá? Já apareceu aqui, ó. Então, aqui eu já tenho a minha aplicação aberta, ó. Beleza? E aí, muito parecido lá com o React comum, ele diz aqui, ó. Abra o arquivo, né? Apple.js para começar o seu trabalho no seu aplicativo, beleza? E aí é isso que a gente vai fazer. Vou deixar esse navegador aqui também minimizado aqui embaixo e vou abrir aqui o meu editor de textos, tá? Você pode trabalhar aí com o Sublime Text, se você preferir, né? Eu prefiro o VS Code. E aí, basicamente, eu vou trazer o meu projeto aqui, ó, para dentro do meu VS Code para eu poder trabalhar. Então, ó, esse daqui é o meu projeto. Simplesmente vou clicar e trazer ele para dentro do meu VS Code para eu poder visualizar ele aqui também. Legal? E aí aqui, ó, ele traz já toda aquela estrutura de arquivos muito parecido com o que nós já conhecemos. Beleza, galera? Vamos fazer então o que ele está solicitando. Eu vou só fazer o seguinte, eu vou só diminuir aqui um pouquinho, minimizar esse daqui. Que aí vai ficar parecido com a gente trabalhando no React comum, né? Eu divido aqui de um lado o meu editor de textos, de código, e do outro a minha renderização do aplicativo. A diferença é que, ao invés de eu estar renderizando direto no navegador, eu já estou renderizando direto no meu smartphone aqui, no meu celular físico. Legal? Então eu vou abrir aqui, ó, o meu app.js, tá? E aí o que ele traz aqui para mim, ó? Ele traz toda a estrutura do que está sendo renderizado aqui. Beleza? Inclusive, ó, vamos quebrar aquela maldição do Hello World também. Eu vou apagar esse texto daqui, ó. Tá? Então, é muito parecido com o que a gente conhece lá do React, beleza? Eu apaguei o texto e vou colocar aqui só um Hello World. Opa, Hello World. Word, beleza. E acho que escrevi o Word errado, acho que é assim, ó. Hello World. E aí, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai só salvar com Ctrl S, beleza? Ele já alterou automaticamente no meu celular físico, beleza? E aí lembrando que aqui do lado direito eu estou fazendo espelhamento do meu celular físico através de um programinha que eu baixei na internet, tá? E aí esse programinha ele espelha, né, a tela do seu celular direto no computador. E aí, já viram aqui, ó, que ele renderizou automaticamente para mim, tá? Vou colocar aqui, ó, primeiro projeto em React Native. Salvei e ele já renderizou no meu celular e renderizou no meu espelhamento. Legal? Então, isso é bem bacana, galera. Esse espelhamento aqui é só para eu poder mostrar para vocês, né, o que está acontecendo. Mas o bacana é que ele já está fazendo diretamente lá no meu celular físico, tá legal? Que ele está aqui do meu lado e aí ele já vai renderizando aqui para mim. Então, beleza, galera. Basicamente, esse é o primeiro ponto, tá, que a gente precisa fazer para poder trabalhar com React Native. Basicamente, nós precisamos fazer o download lá do projetinho com aquele comandinho que eu mostrei para vocês, né, que é o expo init, e aí você vai dar o nome do teu projeto, vai escolher a opção blank, beleza? Ele vai fazer todo o download, aí depois basta você dar um CD e o nome do projeto que você deu para poder acessar, tá bom? O seu diretório. E depois disso você dá um expo start, que ele já vai executar aqui o teu projeto expo. Legal? Aí basta você fazer aquela leitura de QR Code. Bom, galera, beleza. Então, acredito que esse primeiro ponto já tenha dado para a gente entender como é que vai funcionar a criação dos nossos projetos aqui agora em React Native. Legal? Lembrando que React Native não é React, é muito parecido, mas é um pouco diferente. Por exemplo, vamos dar uma analisada nessa estrutura aqui, ó, dos nossos nessa estrutura aqui dos nossos componentes. Percebam que aqui dentro do nosso return, o que eu estou fazendo aqui, ó, por padrão, na verdade, né, ele já trouxe aqui para mim. Ele trouxe aqui, ó, um componente chamado view, legal? Esse componente chamado view aqui,
ele está trazendo aqui um estilo, que é um estilo que está aqui embaixo. Ó. Se eu vier aqui, por exemplo, e alterar esse background color aqui, ó, para colocar aqui, ao invés de FFF, vou colocar um vermelho, beleza? Então vou colocar F00 e eu salvo, ó, ele alterou lá para mim, beleza? Então, primeira coisa que a gente consegue perceber, né, que isso daqui é bem parecido mesmo ao React Web. Eu tinha mostrado para vocês na aula de React Web, né, que a gente cria aqui o estilo a partir de uma variável, e aí só menciona essa variável aqui dentro do nosso componente. Porém, o que acontece lá? Ó? Vou colocar aqui um código um pouco para baixo e vou criar aqui um comentário só para a gente poder entender. Lá, por exemplo, no meu React comum, ao invés de eu criar assim, ó, como uma view, o que a gente criava? A gente criava uma div, certo? Então a gente criava lá uma div, abria e fechava a nossa div. Ao invés da gente ter um elemento chamado text, a gente tinha um elemento chamado p, por exemplo, né? E aí aqui dentro do nosso p a gente tinha o nosso conteúdo, né? E fechava lá o nosso elemento p. Aqui é muito parecido, só que com tags diferentes, tá? Ao invés da gente passar uma div, a gente passa uma view. Ao invés da gente passar um p, a gente vai passar um text, ok? E assim nós vamos ir aprendendo novas tags, só não podemos confundir, tá? Lá no React tentar utilizar um componente daqui do React Native e nem aqui no React Native tentar utilizar um componente lá do React que eles não sejam similar para ambos, beleza? Só essa primeira diferença que eu gostaria de apresentar para vocês. Deixa eu voltar aqui ao padrão, que estava mesmo, porque aí agora a gente vai começar a fazer manutenção no nosso código. Deixa eu ver o que ele está reclamando. Assim eu coloquei 2 aqui, né? Beleza, agora sim. Tá bom, galera? Então, primeira coisa que eu gostaria que nós fizéssemos aqui é o seguinte. Vamos pegar lá a nossa imagem de referência. A nossa imagem de referência aqui, ó. Vamos primeiro entender o que a gente precisa criar, né? Vamos começar pela primeira tela aqui, ó. Vamos criar essa primeira tela. E aí, pensando em todos aqueles conceitos que nós já vimos em React, o que a gente tem que interpretar aqui, né? O que seriam os componentes da nossa aplicação, tá? Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui, eu posso distinguir, né, como o meu primeiro componente sendo de uma forma genérica, que está abrangendo todo mundo aqui, que eu chamaria ele de app, né, que é o app que já veio criado lá, ok? Então, ele seria aqui o meu primeiro componente, que abrange todo mundo. Aí eu poderia quebrar em outros pequenos componentes. Por exemplo, eu poderia criar aqui, ó, um componente chamado header, um outro componente chamado people, né? Ou people list, alguma coisa do gênero, beleza? Que seria aqui os nossos itens para cada uma das pessoas. E aí vamos criar esses primeiros componentes, começando pelo header. Legal? Isso daqui vai servir só como um mockup de referência aí para a gente conseguir ir criando ele bacaninha. Então, o que eu aconselho que nós façamos primeiro lugar aqui, galera? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou deixar esse meu arquivo aqui, app.js, no zero, beleza? Começar ele do zero, que é basicamente pegando aí sem nenhuma edição, que nem a gente faz lá no React normal, né? Eu vou zerar aqui, ó, o meu style, beleza? Então, ó, vou apagar aqui o meu código de style. Vou apagar aqui, consequentemente, né, esse style que está aqui, ó, dentro da minha view, porque eu apaguei a minha estilização CSS, então eu tenho que apagar ele daqui também, ok? Se eu salvar isso daqui, ó, percebam que ele já quebrou a estilização do meu aplicativo, ó, ele já veio parar aqui em cima, né, já ficou todo estranho, tá? Vou fazer o seguinte aqui, vou apagar esse status bar aqui também, porque a gente não vai fazer o uso dele por enquanto, beleza? Que aí ele já trouxe isso daqui desse jeito aqui para mim, tá? Ele tirou, né, aquela margem daqui que a gente tinha aqui em cima, tá? E aí, o que eu vou fazer aqui agora, turma? Só para a gente poder começar a criar os nossos aplicativos, tá? Vou aqui, ó, nos meus arquivos
E aqui dentro de My App, de My Project, quer dizer, eu vou criar uma nova pasta, que eu vou chamar ela de SRC, e dentro dela eu vou criar uma outra pasta chamada de Components. E aí dentro dessa pasta Components é onde eu vou criar os componentes da nossa aplicação, muito parecido com o que a gente fazia antes, lá no React. Tá? Então aqui ó, dentro de My Project eu vou dar um botão direito, vou dar aqui ó, um New Folder, e vou criar minha pasta SRC, beleza? Dentro da minha pasta SRC, eu vou criar de novo um outro folder aqui e vou chamar de Components, ok? E aqui sim, dentro de Components agora, eu vou criar aqui um novo arquivo, que eu vou chamar ele de header.js. Legal? Então, criei aqui ó, o meu arquivo header.js e agora eu vou trabalhar dentro desse header.js e depois eu vou importar ele aqui dentro do meu app.js. Bem parecido com React, né? Então, legal. É tão parecido com React que lembra qual é o primeiro código que a gente faz lá quando a gente cria um novo componente React? É o import React from React. Certo? Lembram disso? Aqui é a mesma coisa, a gente vai ter que fazer essa importação, né? Porque estamos trabalhando com a mesma linguagem. Legal? O que vem de diferente aqui agora? Vem o seguinte, para a gente utilizar os componentes, né, do React Native, a gente precisa fazer essa importaçãozinha aqui a mais, ó, que é o import. E aí eu vou fazer aqui, vou fazer assim, ó, com o destructuring primeiro, porque vocês, o destructuring eu já havia passado para vocês lá um pouquinho na aula de revisão de JavaScript moderno, né? Que é basicamente uma maneira da gente desestruturar os nossos elementos para economizar um pouco aí de código de sintaxe, né? E aí eu vou trazer aqui o que eu vou usar, que é a view e o text, beleza? E isso ele vai vir do nosso React Native. Tá? O que significa isso daqui, galera? Ó, essas chavezinhas aqui, né? Eu estou fazendo um destructuring, que é uma desestruturação do meu elemento. Porque se eu não tivesse a minha linha desse jeito aqui, ó, vou deixar ela comentada aqui para mostrar para vocês, ó como é que eu teria que fazer a importação do meu elemento, tá? Eu faria aqui um import, daria um nome que eu quisesse aqui para ele, vou chamar ele de React Native, ok? Chamar ele de React Native. E vou dizer que esse elemento React Native viria aqui, ó, from do meu React Native. Muito parecido com o que eu fiz na linha de cima, só que aqui é como se eu estivesse criando uma variável, tá? Que está acoplando todos os meus itens da minha biblioteca React Native. E aí, com isso, eu teria que fazer aqui, ó, criar uma constante, que eu chamaria ela de view, e dizer que essa minha constante view é igual a quê? É igual a minha variável React Native ponto view. Aí depois eu teria que criar aqui uma outra constante, beleza? Que eu chamaria ela de text, por exemplo. E diria que essa minha constante text seria igual ao meu React Native, que é a minha variável, ponto text. Tá? E assim por diante para todos os outros componentes que eu fosse querer utilizar no futuro. Aqui eu estou utilizando só esses primeiros aqui, né? Que é uma view e um text. Beleza? Então, para eu não ter que ficar fazendo isso daqui, ó, criar uma variável chamada React Native, lembrando que esse nome poderia ser o nome que eu quisesse, tá? Que está se referindo à nossa biblioteca React Native, beleza? E aí depois criar individualmente cada um dos meus componentes aqui, partindo lá da minha variável genérica do React Native, para eu não ficar fazendo isso daqui, ó, eu simplesmente faço como esse exemplo daqui dessa linha de cima. Eu fiz a desestruturação já dos meus componentes, né? Já fiz a desestruturação daquilo que eu queria dentro da minha biblioteca React Native aqui, tá? Então essa linha daqui, ó, que está comentada, substitui essas três linhas de baixo, beleza? Acho que fica mais simples para a gente trabalhar desse jeito aqui em cima, ó. Então eu estou importando a view e o text do meu React Native, ok? Legal. Agora,
Muito parecido ainda com o React comum, a gente vai criar o nosso componente, né? Vamos criar esse componente como uma function component. Então a gente coloca aqui, ó, function, vou chamar ele de header, porque é o nome que eu criei lá para o meu arquivo. Legal? E esse meu componente header aqui, eu preciso fazer o quê? Eu preciso exportá-lo depois, né? Então vou colocar aqui, ó, export default header. E aí, isso daqui já fica bem parecido com o que é o nosso React comum, beleza? A única coisa que eu preciso aqui agora é fazer o quê? É colocar aqui dentro, ó, o meu elemento que eu quero renderizar lá na tela. Então, vou colocar aqui que ele vai ser uma view. Lembrando que view seria como se fosse um container, beleza? E dentro dessa minha view, dentro desse meu container, eu vou querer colocar um text, tá? E aí eu vou colocar aqui, só para a gente visualizar ele em tela, eu vou chamar ele assim, ó. Esse é o nosso header. Ok? Então, criei aqui o meu componente, tá? O meu componente header. Agora, aqui dentro do meu app, é onde eu vou fazer a chamada dele, certo? Então, aqui dentro do meu app agora, ó, eu vou simplesmente chamar esse meu componente para que ele possa ser renderizado aqui na tela. Então, eu vou trocar esse text daqui, ó, e vou chamar o meu componente header. Beleza? E aí, ele já trouxe aqui, ó, vamos ver aqui. Acho que ele não trouxe o header certo. Ele não trouxe o header certo, ó. Eu dei o enter, né? E aí ele trouxe aqui a importação de um outro header, que não era o que eu queria. Então, vamos arrumar aqui essa importação, ó. Eu vou querer o header, mas que não está vindo desse local, não é desse local que eu quero. O header que eu quero, ele está vindo da onde? Ele está vindo do meu arquivo lá, né, que está dentro do src. Então vamos vir aqui, ó, ./src /components /header, ok? Aí eu salvo ele aqui. Deixa eu ver o que ele está reclamando. Sim, sim. Aqui dentro do meu header faltou eu colocar aqui um return, né? Então aqui, ó, return, igual lá no nosso React comum. Tinha me esquecido de colocar esse carinha aqui. Olha lá, ó. Já está aqui o nosso componente. Beleza? Então, percebam, turma, que é muito parecido com o React comum, né? É como se eu criasse lá, ó, um componente React, né? Dentro do meu componente React eu tenho que ter o meu render, certo? Para eu poder levar ele para um outro, para ele renderizar alguma coisa. A única coisa que muda aqui são as nossas tags do JSX, certo? Porque lá no React comum a gente tem, como eu falei para vocês, div, p, h1, h2 e assim por diante. Aqui a gente tem só view text, alguns outros que eu vou mostrar para vocês, né? Mas são tags JSX diferentes, mas é muito igual. Eu exporto ele aqui, importo ele aqui em uma outra página, né? Em um outro local, beleza? E aí ele já renderizou aqui para mim, ó. Beleza? Bem bacana isso daqui. Bom, espero que tenha dado certo por enquanto no de vocês aí também, tá? E aí, feito isso, o que que a gente vai fazer? Vamos já ver como é que a gente estiliza, né, o nosso componente header, tá bom? Então vamos estilizar aqui o nosso componente header, ó. Vou voltar aqui no meu componente header, certo? E aí, de início, eu vou estilizar esse meu componente header, eu vou mostrar para vocês algumas maneiras, beleza? Primeira maneira que eu quero mostrar para vocês é a mais simples, tá? E aí vocês vão optar por qual vocês preferem. Depois que eu mostrar para vocês, eu vou dar aqui a minha opinião de qual eu prefiro, e aí fica a critério de cada um de vocês, tá? E aí eu vou querer estilizar esse meu header da seguinte maneira. Eu vou querer colocar uma cor de fundo para ele, beleza? Para a gente ficar aqui, ó, bem parecido com o nosso mockup, beleza? Vou colocar uma cor de fundo para ele, vou colocar a letra maior e centralizar o meu header, legal? Bem parecido com o que está aqui, ó, no nosso mockup. Então vamos voltar lá. Deixa eu minimizar isso aqui de novo. Para a gente poder fazer estilização,
A gente pode fazer de algumas maneiras, e a primeira que eu quero mostrar para vocês é que nós podemos criar aqui, ó, uma variável, né, ou uma constante, né, no caso aqui. E aí essa constante depois a gente atribui ela como estilização para cada um dos nossos elementos aqui, para view, para text e assim por diante, tá? Então primeiro eu vou criar a minha variável aqui, né, a minha constante, e eu vou dar o nome que eu quiser para ela. Eu vou chamar ela de container style, beleza? Seria aí o estilo do meu container. E aí como é que funciona aqui? Bem parecido com aquilo que eu mostrei para vocês no React também, né? Eu vou abrir aqui, ó, as minhas chaves, porque isso daqui vai ser um objeto, beleza? Vai ser um objeto que a gente vai estar passando aqui. E dentro desse objeto a gente vai passar propriedades CSS, né? Não exatamente igual às propriedades CSS que nós aprendemos lá no primeiro módulo, beleza? Porque tem aquela questão que quando a propriedade tem duas palavras, a gente não separa com hífen, mas sim coloca a segunda letra maiúscula. Então, por exemplo, se eu quiser aqui uma margem, para ele não ficar aqui muito grudado aqui, ó, eu colocaria de que maneira? Colocaria assim, ó, margem top, beleza? E aí colocaria dois pontos e quanto de margem eu gostaria de aplicar. Por exemplo, coloquei aqui um margem top de 25. Para essa minha constante aqui, para essa minha variável que eu chamei de container style. E aí agora eu simplesmente aplico essa minha variável aqui container style para o meu elemento view. Beleza? Então eu venho aqui dentro do meu elemento view, ó, e vou dar aqui para ele um style, ok? E aí, para esse meu style que eu tenho aqui, eu vou colocar entre chaves. Por que entre chaves? Porque isso que a gente tem aqui em cima, ó, ele é JavaScript, certo? E aqui dentro, para eu, lembrando, né, que o que a gente tem dentro do return é JSX. E aí, aqui dentro do meu return, para eu poder colocar um elemento em JavaScript, eu tenho que vazar ele com chaves. E aí eu coloco aqui, ó, o meu container style. Legal? Vou salvar isso daqui, ó. Percebam que, ó, ele já aplicou aqui os meus 25 pixels de margem, por exemplo. Legal? Bom, feito isso, o que eu vou querer aplicar aqui? Já que era para demonstração, vou mostrar aqui para vocês, ó, colocar um background color. Background, aí o color, né, com letra maiúscula. E aí, para o background color, galera, tem uma ferramenta bem bacana que dá pra gente utilizar, que é o Color Pick, né? Se de repente você não conhece, deixa eu abrir ele aqui para mostrar para vocês, ó. Se você colocar aqui no Google, aqui, ó, Color Pick. Então aqui, ó, com o Color Picker, né? Color Picker no Chrome mesmo, ele traz para você, ó. Você consegue ir pegar aqui, né, a cor mais ou menos que você deseja, aí você vai passando aqui, ó, ele vai te trazendo aqui embaixo código RGB, hexadecimal e assim por diante, tá? Eu vou pegar aqui uma cor aleatória mesmo, beleza? Vou pegar esse azul aqui que está aqui mesmo, vou copiar o código hexadecimal dele aqui. Você pode pegar a cor que você quiser, beleza? E estilizar o seu primeiro aplicativo React Native da maneira que você desejar, ao seu critério, ao seu gosto aí, beleza? Eu peguei uma cor aleatória, você pega a cor que você preferir aí. E aí aqui, ó, para o meu background color, eu vou passar esse meu código hexadecimal que eu peguei de lá, tá? Eu tenho que passar entre chaves, não, entre aspas, beleza? Tanto faz aspas duplas ou aspas simples. Eu prefiro utilizar aspas simples, tá? E eu vou colar ele aqui dentro, ó. Aí eu salvo isso daqui. E aí ele já aplicou aqui para mim, ó. Percebe? Então, com isso daqui a gente já está estilizando o nosso primeiro componente. Eu vou tirar esse margem top de 25 pixels aqui, porque ele era só para eu poder mostrar aqui para vocês, né, como que a gente aplica a propriedade, beleza? Mas eu vou tirar ele aqui porque eu quero ele coladinho aqui em cima, ó, vou salvar de novo. Pronto, ele ficou coladinho aqui em cima, legal? E agora eu vou querer fazer o quê? Sei lá, vou aumentar um pouco a minha letra do meu header e vou deixar ela centralizada, por exemplo, tá? Então vamos fazer isso aqui, ó. Vou criar aqui uma nova
variável, né, uma nova constante, que eu vou chamar ela de title style, beleza? E é a mesma coisa, ó. Chamo de title style. Aí aqui dentro, o que eu vou passar? Eu vou passar o meu font size, por exemplo, como um 50 pixels. Vamos ver se 50 tá bom. Vou salvar aqui. Ah, eu salvei, mas eu não apliquei, né? Então, ó. Você viu que eu salvei e ele não renderizou nada aqui pra mim? É porque eu esqueci de colocar ele aqui, ó, também. Dentro do text. Beleza, galera? Então aqui dentro do text, ó, vou chamar o style. E vou dizer que ele é igual ao a minha variável title style. Beleza? Agora vai. Ah lá, ó. Beleza? Só que ficou muito grande, né? Então deixa eu diminuir aqui um pouco. Vou colocar 30. Tá bom, 30 tá bom. Beleza? Então coloquei aqui como 30, certo? E aí, turma, não se esqueçam que aqui, ó, diferente lá do CSS comum, eu não posso separar aqui com ponto e vírgula. Ó. Se eu separo com ponto e vírgula, ele me dá erro. Tá vendo aqui, ó? Se eu separo com ponto e vírgula, ele me dá erro. Beleza? Então eu tenho que separar aqui com vírgula, certo? E aí eu posso colocar aqui a minha outra propriedade, que é a color. Colocar aqui uma color para ele, ó, como colocar uma cor branca, tá? Então vou colocar aqui, ó, FFF. Certo? Salvei, esperar ele renderizar aqui para mim. Ah lá, já renderizou, certo? E aí a gente está aplicando as propriedades para o nosso elemento. Posso colocar aqui para ele um padding, acho que vai ficar legal a gente pôr aqui um padding para ele também, ó. Padding de 15, vamos ver um padding de 15. Aí, beleza, tá? Vou colocar um padding de 10, vai. Pronto, tá bom? E aí, tá basicamente pronto o nosso header. Bom, turma, só que aqui, né, ao invés de ter essa palavra, esse é o nosso header, era só para teste, a gente vai deixar como nosso mockup, que se eu não me engano ele está escrito aqui, ó, pessoas, ok? Então eu vou fazer isso daqui. Vou colocar aqui, ó, vou trocar esse é o nosso header por pessoas. Salvei, já está aqui, ó. Legal, beleza. Para eu poder centralizar esse carinha, galera, e ele ficar parecido lá com o nosso mockup, aqui entra uma questão um pouco diferente, tá? Não que isso não funcione lá no React comum, funciona, beleza? No React comum, funciona até no puro HTML CSS puro, tá? Que é um carinha, acho que eu já tinha comentado com vocês, que ele é muito bacana de se utilizar, é uma tecnologia que não é tão antiga assim, né? É recente, pensando aí em outras que temos também como alternativa, que é o Flexbox, beleza? Então, o que é o Flexbox? Flexbox, ele é uma propriedade, né? É uma possibilidade de trabalhar com CSS para organizar, né? Para layoutar os nossos projetos. E aqui no React Native, diferente do React convencional e do HTML e CSS puro, que pode utilizar várias e várias possibilidades, aqui no React Native a gente só pode trabalhar com o Flexbox, beleza? Tanto é que, ó, vou voltar aqui. Ah, eu já apaguei, né? Eu apaguei, mas se vocês olharem depois no código padrão que vem aqui, no app.js, ele vem lá com a propriedade de Flexbox já dentro dele, né? É que a gente apagou aqui o nosso código de Flexbox daqui, tá? Mas enfim, se você conhece um pouco de Flexbox, vai se sentir à vontade para trabalhar com ele. Se não conhece, eu já indiquei alguns materiais aí, né? Que você consegue. Tem um cursozinho na internet gratuito de Flexbox, bem bacana. Tem um sitezinho que é um jogo, que é o FlexFrog, se eu não me engano, que você pode treinar bastante também Flexbox, tá? Para essa questão de posicionamento, porque aqui no React Native só vai ser através de Flexbox, tudo bem? Então, eu vou colocar aqui uma propriedade de Flexbox, mas não se preocupem que depois a gente vai falar mais sobre ele, beleza?
conforme a gente for tendo que estilizar, vou aplicar propriedades de Flexbox, e eu falo para vocês, ó, essa propriedade de Flexbox funciona assim, por isso e por isso, e a gente está utilizando aqui por conta disso e disso, tá bom? Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui é uma propriedade chamada Align Items. Essa é uma propriedade do Flexbox, ok? Align Items, items com M, beleza? E aqui para essa propriedade Align Items, eu vou dar aqui para ele, ó, um Center. E quando eu salvar, ó, ele centralizou o meu elemento dentro da minha página, beleza? Além do Align Items, a gente também tem o Justify Content. Justify Content, ok? E para esse Justify Content, ele também vai receber aqui um Center, tá? E aí aqui a gente centralizou o nosso elemento. Qual é a diferença, tá? O Align Items centraliza. Vocês perceberam, né, que eu vou comentar aqui, ó. Vou comentar ele aqui e salvar. Ó, ele estava aqui colado no cantinho, tá? E aí com esse Align Items, ele centralizou aqui na horizontal, beleza? Ó, centralizou horizontalmente. E o Justify Content, ele vai centralizar verticalmente, tá? Então é que aqui ele já está centralizado, né? Ó. Então o mesmo tanto que ele tem para cima, ele tem para baixo. Então aqui ele não aplicou muita diferença. Mas se eu colocar aqui, por exemplo, uma outra propriedade, por exemplo, ó, deixa eu ver aqui o que daria para eu fazer para demonstrar para vocês. Vou fazer o seguinte, tá? Vou aumentar o tamanho aqui desse meu header, beleza? Dessa parte de background. Então vou colocar aqui uma altura para ele, ó, um height para ele, height. E vou colocar mais ou menos 500, só para a gente poder visualizar. Beleza, ó. Então vamos lá, ó. Vou comentar essa linha daqui. Percebam que, ó, ele colou aqui no meu lado esquerdo, né? E se eu comento essa linha daqui, ó, ele colou aqui em cima, tá? Então, é essa a diferença. Align Items, ele vai centralizar aqui, ó, tá? Na horizontal. Então, ó, vou descomentar o Align Items. Ele centralizou aqui, ó, o meu elemento. E o Justify Content, ele centralizou aqui agora na vertical, tá bom? É essa a diferença. Eu poderia, por exemplo, usar aqui, ó, um Flex Start, por exemplo. Flex Start. E aí ele viria aqui para o topo, né? Poderia usar aqui um Flex End, por exemplo. Ele viria parar aqui embaixo. Para esse carinha aqui eu também poderia fazer isso, ó. Flex End. Aí ele viria aqui para o canto, tá? Então essas duas primeiras propriedades que eu estou mostrando para vocês aqui, ó, Align Items e Justify Content, são propriedades Flexbox que nos auxiliam na parte de posicionamento dos nossos elementos, beleza? Bom, como a minha ideia é deixar ele centralizado mesmo, então eu vou pedir para ele centralizar na vertical, na horizontal, ó, centralizou horizontalmente, e centralizar, center, verticalmente, tá? Mas vocês poderiam, como eu demonstrei aqui, colocar um flex end para ele centralizar ao final, um flex start para ele centralizar no início. Existem outras propriedades que a gente consegue passar também, como space around, between around, mas conforme a gente for tendo a necessidade de utilizar esses carinhas, eu vou demonstrando para vocês, tudo bem? Essa propriedade aqui do height também, né, da altura, é só para eu poder ter criado aqui um espaçamento aqui para mostrar para vocês essa movimentação, tá? Mas ela não se faz mais necessária, então eu vou remover ela daqui, tudo bem? Para voltar a ficar naquele jeito que a gente tinha pensado antes, beleza? Vamos dar uma olhadinha lá no nosso mockup para ver? Então tá, ó, o nosso header já está aqui, certo? Certinho da maneira com que a gente tinha planejado ele. E aí agora, vamos ver aqui, isso daqui foi a primeira maneira que eu havia comentado com vocês, de personalização CSS dentro do nosso código, né? E aí eu havia falado para vocês que existe uma outra forma. Qual é essa outra forma, turma? Imagine que todas as vezes que eu quisesse personalizar um elemento, eu teria que ficar fazendo isso daqui, ó. Criar o meu
a minha variável, né, a minha constante, e ficar criando aqui o vínculo dessa constante com o meu elemento. Então vamos supor que eu criasse aqui um outro elemento. Eu criei aqui, ó, um outro text, beleza? Então deixa eu colocar aqui, ó, um outro text. E aí, esse meu outro text, colocar ele aqui como lista pessoas. Ok? E aí que esse meu outro text aqui, ó, eu quero personalizar ele de uma maneira diferente, né? Então eu teria que vir aqui e criar uma outra variável, beleza? Essa minha outra variável eu chamaria de title style 2, por exemplo. E faria a personalização dela e aplicaria ela aqui dentro para esse carinha. Legal? Só que imagine todas as vezes que eu for precisar estilizar algum componente, eu tenho que ficar fazendo esse monte de variável. Qual é a solução para isso, tá? Vou apagar aqui que era só para eu exemplificar para vocês. Qual seria a solução para isso? Seria nós criarmos uma única variável de estilização, beleza? Como um objeto, e essa única variável aí, a gente coloca todo mundo lá dentro. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui, eu vou criar ela, tanto faz o local, beleza? Que eu crio em cima ou embaixo, mas eu vou criar ela aqui embaixo só para eu poder demonstrar para vocês. Então, eu criaria aqui, ó, uma constante, que eu chamaria ela de style, de uma forma genérica. Percebam que ela é um objeto, ó. E aí dentro dessa minha style aqui, desse meu objeto style, eu iria fazer o quê? Eu iria colocar cada um desses outros carinhas aqui, ó. Então, dentro da minha style, eu criaria aqui, ó, a minha const, né? A minha constante, que eu chamaria ela de container, beleza? E aí essa minha constante container aqui, ó, ela iria ser o quê? Ela iria receber, né, uma propriedade aqui também, tá? Então, deixa eu vir aqui, ó, e copiar essas propriedades daqui para cá, ó. Tá? Ah, só faltou aqui uma coisinha, né? Aqui não é chaves, aqui é cochetes de um array, ó. Deixa eu ver aqui. Const container, tá certo? Não, deixa eu voltar aqui para chaves para ver se era chaves mesmo. Epa. Const container. Por que você está reclamando aqui em const, carinha? Ah, tá. Eu não coloco const aqui, né? Tô bobeando aqui, galera. Ó. É só isso aqui, ó. Só container. Porque esse daqui é um objeto, né? E dentro do meu objeto eu tenho vários outros objetos, tá? Então, ó, eu criaria aqui, senão daria na mesma, se eu estivesse criando aqui uma outra constante. Uma constante dentro de uma constante não faz sentido. Então seria isso daqui, ó. Eu tenho aqui a minha constante style. Essa minha constante style, ela é um objeto, ó, tá vendo que eu estou abrindo aqui as chaves, beleza? E aí dentro dessa minha constante aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou criando um objeto, né, chamado container, tá? Aí eu separo por vírgula, beleza? E coloco aqui o próximo, ó. Deixa eu copiar ele aqui, ó, que é o title. Então vou copiar ele aqui, ó, Ctrl C, colar ele aqui embaixo, ok? Não teria essa simbologia de igual, seria só isso aqui, ó. E assim eu criaria todos os meus estilos. E esse daqui de cima eu não precisaria mais deles. Beleza? Eu vou até apagar aqui, ó, para a gente poder visualizar. Ó. Apago ele aqui. Ok? E aqui então eu tenho a minha constante, que eu chamei ela de estilo, de style, né? E aí ela tem aqui dentro dela o style container, o style title, beleza? Então eu vou colocar aqui, ó, só title. E assim por diante. Se eu tivesse aqui o title 2, eu poderia vir aqui, ó, separar com a vírgula, né? Não posso esquecer que aqui, ó, eu separo por vírgula, porque eu estou dentro de um objeto, tá? No exemplo anterior, deixa eu dar um Ctrl Z para mostrar para vocês, ó. Ó, no exemplo anterior, eu poderia sem problema nenhum colocar um ponto e vírgula aqui, ó. Porque esses carinhas aqui são individuais, ó. Estou criando uma constante aqui, uma outra constante aqui, tá? No exemplo que a gente está criando aqui agora, ó, eu não posso fazer isso, eu não posso colocar um ponto e vírgula aqui, ó, porque ele vai reclamar, beleza? Eu tenho que colocar com vírgula, porque aqui são vários objetos dentro de um objeto geral,
Tudo bem? Então eu poderia separar aqui com vírgula e colocar o próximo e assim por diante, tá? E aí na chamada dele, ó, eu vou salvar para vocês verem, ó, ele perdeu as referências dele aqui, ó, erro, obviamente erro, por quê? Porque aqui em cima a gente está chamando o container style, ó, e o container style nós apagamos ele daqui, certo? E agora como é que a gente vai chamar essa propriedade que está aqui embaixo? A gente chamaria assim, ó, style, que é a nossa variável genérica, né? Ponto container, certo? E aqui para o próximo a gente faria assim, ó, style ponto title. E aí salvando, ele volta a ter as mesmas personalizações. Vamos ver o porquê que ele não aplicou ali. Ah, tá, tenho que arrumar aqui também, ó. Aqui é só title, né? Title. Agora sim, ó. Tá? Então, aqui, ó, eu tenho essa outra maneira de personalização, tudo bem? E aí, qual é a vantagem, né? Qual é a diferença, galera? É que nessa maneira que a gente está fazendo aqui agora, é a maneira com que a própria documentação do React nos aconselha a fazer, beleza? Por que que ele nos aconselha a fazer desse jeito? Por dois motivos, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui quais são os motivos que ele tá pedindo, né? Ele aconselha que nós façamos dessa maneira aí. Primeiramente pelo seguinte, se eu venho aqui, ó, desse jeito que está aqui, se eu venho aqui e escrevo alguma propriedade de forma incorreta, ó, por exemplo, sem querer eu me confundi e ao invés de escrever font size assim camel case, eu coloquei naquele jeito que a gente conhecia antes, né, ó. Assim, ó. Esqueci de, por exemplo, ao invés do if, né, da letra maiúscula em camel case, eu coloquei aqui com letra minúscula, beleza? Olha o que acontece aqui, ó. Ele não aplica a propriedade para mim, tá vendo que a fonte não ficou grande, ó. Coloquei o S aqui em minúsculo, ele não ficou grande. Porém, aqui, ó, ele só traz um warning aqui pra gente. Se a gente clica aqui nesse warning aqui, ó, deixa eu clicar aqui para mostrar para vocês. Tá vendo aqui, ó? Ele traz aqui, ó, a props, né, o tipo de props falhou. Então ele está dizendo aqui, ó, que é inválido props.style com o font size, né? E o bacana é que aqui ele traz ele não simplesmente diz assim, ah, deu erro, se vira para você achar o erro, né? Ele geralmente ele traz aqui mais amigável o erro pra gente e traz aqui, ó, até mais ou menos onde que aconteceu, né? E aí ele traz aqui e diz assim, ó, você não pode utilizar font size desse jeito aqui, ó. Você pode utilizar qualquer outro desses outros elementos que estão aqui, ó. Por exemplo, ó, display, width, height, start, end, top, left, right e assim por diante, beleza? Ele traz aqui, ó, algumas possibilidades que a gente pode usar, mas, por exemplo, aquele font size daquele jeito ali, ele não permite que a gente use. Só que ele trouxe isso daqui simplesmente como um warning, beleza? E aí, a gente tem a possibilidade de utilizar uma característica do nosso React Native, que é uma propriedade que ela se chama stylesheet, beleza? Então aqui, ó, aonde eu importei view e text do React Native, eu vou importar também aqui, ó, o stylesheet, tá ele aqui, ó, beleza? Importei o stylesheet e aí esse stylesheet ele tem uma propriedade que é a create dele, tá? Como é que funciona essa propriedade create dele, ó? Aqui é onde eu declarei essa minha variável aqui, ó, essa minha constante chamada style, eu coloco aqui, ó, a stylesheet, beleza? Então eu coloco aqui, ó, stylesheet, e ela tem uma propriedade chamada .create, beleza? Aí, né, eu preciso, como ela é uma função, eu só abro as chaves aqui, ó, tá vendo que eu abri as chaves aqui, né? E aí eu fecho ela aqui depois, ó, tá? E agora percebam o seguinte, ó, que agora ele me deu o erro, né? Ele não é mais um warning, ele é um erro. E aí o erro que ele está dizendo aqui, ó, é font size is not valid style property, né? Então, font size é uma propriedade de estilo inválida,
Diferente daquele outro lá, ó, se eu não tivesse aqui o meu style sheet aqui, ele iria me dar um warning. Deixa eu fazer de novo para vocês verem aqui, ó. Vou apagar isso daqui, tá? Vou salvar, ó. Ele renderiza a minha página, certo? Ele renderizou aqui a minha tela, só que ele renderizou... Espera aí que meu celular desconectou aqui do espelhamento. Só esperar ele cair a conexão Bluetooth, estou só renderizando aqui agora, ó. Só esperar ele renderizar aqui, tá, galera? Enquanto isso eu vou falando com vocês aqui. Então, percebam aqui, ó, já renderizou. Percebam que aqui, ó, ele aplicou, né? Ele renderizou a minha tela, só que ele não renderizou da maneira que eu queria, né? Porque ele não encontrou essa propriedade font size e ele tinha aparecido um warning aqui. Ele só não apareceu warning mais porque eu tinha colocado lá para visualizar o warning e depois remover ele, né? Porém, se eu coloco essa propriedade aqui, ó, que é o que eu tinha mostrado para vocês agora, ó, que é a stylesheet.create, e aí eu abro chaves aqui e fecho chaves aqui embaixo, porque isso é uma função, e salvo, ó, ele não renderiza mais para mim, tá? Ele fala, olha, font size não existe, isso é um erro, você conserta aí, porque assim evita, né, da gente de repente tá achando que tá fazendo a coisa certa e começa a dar um monte de bug de renderização lá, de estilização, e a gente acaba não sabendo aonde que está dando esses bugs, né? Então, o próprio site, a própria documentação do React Native nos aconselha a utilizar desse jeito aqui, ó. Beleza? Eu mostrei então para vocês 3 maneiras, né? A primeira maneira é criar constante por constante para cada um dos nossos elementos. A segunda é criar uma constante genérica chamada style, ou o nome que você quiser, né? E aí dentro dela colocar um objeto para cada um dos nossos carinhas, e a gente chama eles assim, ó, style.container, style.title, né? Ou o nome que você escolheu, ponto outro nome que você escolheu. E a terceira maneira, que é o que a gente vai usar, né? Eu vou preferir utilizar assim, porque é o que a documentação orienta, porque ele já faz esse tratamento aqui pra gente, para não deixar a gente codificar a coisa errada. Se eu venho aqui e conserto agora o font size para Camel Case e salvo, ó, aí ele já renderiza certinho para mim, beleza? E aí qualquer erro, se eu coloco aqui, ó, colora, coloquei um A a mais e salvo isso daqui, ó, ele também vai dar um erro para mim aqui, ó, lá, ó. Color is not valuable style property, né? Então, colora não é uma função, é uma propriedade de função de estilo válido aí. E assim por diante, tá? Além disso, né, o que eu já acho, só esse fato eu já acho oportuno para a gente utilizar dessa maneira, mas além disso, existe também uma questão que está lá na documentação de que utilizando dessa forma aqui, né, em um futuro não tão distante aí, pelo menos é o que está lá, né, vai haver questões que vão melhorar em performance também, beleza? Então, utilizar assim vai trazer vantagens performáticas também para a nossa renderização do nosso estilo, tá bom? Então, vamos deixar o nosso estilo desse jeito que ele está aqui, ó. Legal? Bom, feito isso, galera, eu vou só corrigir uma pequena questão aqui, ó, de que, tá vendo esse nosso header? Esse nosso header, ele tá aqui, certo? Escrito pessoas, porém, vamos dar uma olhada aqui, ó, na próxima página, né, então a gente tem aqui a nossa tela 1, está escrito pessoas, na tela 2, ele está escrito o nome da pessoa que a gente clicou, né, para abrir aqui na nossa lista, a gente vai clicar em alguém, e aí na próxima tela ele vai abrir com o nome da pessoa aqui no header, legal? Só que esse header aqui, ó, ele está engessado, digamos assim, né? Por que que ele está engessado? Porque ele está renderizando somente pessoas. Se eu vir aqui dentro do meu app aqui, ó, e dar um Ctrl+C, Ctrl+V, ó, ele vai renderizar outra pessoa e assim por diante, ó, porque está engessado, né? Tá vendo aqui dentro do nosso app aqui, ó, coloquei 3 headers e aí para esses 3 headers ficou como pessoas, né? E para eu não deixar isso engessado, a gente já aprendeu uma funcionalidade, né, que se chama props, onde a gente cria lá um espaço genérico e aí esse espaço genérico é preenchido através de props,
que quem for utilizar o nosso elemento filho, né, o pai que for utilizar o nosso elemento filho, informa qual é a props que vai estar contida ali dentro, tá? Então, por exemplo, ó, ao invés de eu escrever aqui pessoas, tá? Eu vou escrever aqui, ó, eu vou vazar JavaScript, beleza? Vou vazar JavaScript aqui e vou escrever assim, ó, props.title. Poderia ser o nome que eu quisesse, tá? Mas eu vou chamar aqui de props.title, vou chamar de title a minha props. A gente já fez isso lá em React. E eu não posso esquecer de dizer que aqui no meu header, ó, eu vou receber uma props como parâmetro. Beleza? Agora ele ficou aqui vazio, ó. Por quê? Porque eu estou dizendo que eu vou receber uma props como um parâmetro, né? Essa minha props, essa minha propriedade se chama title. E aqui no meu app, onde eu estou chamando o meu header, eu não estou passando nada. Mas se eu simplesmente venho aqui e passo isso aqui, ó, title igual a pessoas, pessoa, né? Vou colocar no plural, vai. Pessoas, olha lá, ó. Percebam que ele já renderizou pessoas aqui para mim. Se aqui nessa outra aqui, ó, eu coloco title.clients, ele já renderiza aqui, ó, de uma forma genérica, né, o meu header. Então eu posso ter esse header que eu de forma genérica, aonde em uma tela eu vou estar renderizando pessoas, na outra tela eu vou estar renderizando o nome dessa determinada pessoa e assim por diante. Tá? Eu posso utilizar ele aonde eu quiser, da maneira que eu quiser. Legal? Então, por conta disso, a gente vai deixar ele assim, ó. Só para a gente recapitular. Aqui para baixo é estilização, né? Aí aqui dentro do nosso header, a gente colocou aqui, ó, que o que vai ser renderizado dentro do text é uma props.title, beleza? E aí eu preciso informar que aqui, ó, na criação da minha função header, eu vou receber uma props. E aí aqui dentro do meu app, ó, vou apagar esses outros carinhas daqui, ó, porque era só para exemplificação. Tá vendo aqui, ó, dentro do meu app.js, onde eu estou chamando a minha propriedade, onde eu estou chamando o meu componente header, né? Eu passo a propriedade title, que foi o que eu defini o nome lá, sendo igual a pessoas, tá? E aí o que eu colocar aqui é o que vai renderizar aqui, legal? E aí, galera, com isso, basicamente a gente já tá com o nosso header criado, beleza? Agora vamos renderizar a nossa lista de pessoas para a gente terminar essa primeira tela aqui, ó. Então, vamos renderizar essa nossa lista de pessoas aqui para a gente renderizar a nossa primeira tela, finalizar a nossa primeira tela, ok? Para isso, o que eu vou demonstrar para vocês aqui, turma? É o seguinte, tá? Assim como lá dentro do React, isso daqui vai funcionar assim também como lá dentro do React, beleza? Eu vou criar aqui um outro método render, beleza? E aí o nome poderia ser o nome que eu quisesse, indiferente, tá? Então aqui, ó, eu vou jogar para baixo esse meu return, joguei ele para baixo para eu poder codificar aqui, ó. E aqui dentro, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma função, beleza? Eu vou criar uma função que eu vou chamar ela de renderList. O nome poderia ser o nome que eu quisesse, beleza? Mas eu vou chamar ela de renderList, porque a função dela vai ser fazer isso, vai ser renderizar a nossa lista de pessoas, beleza? É uma função, então eu vou criar ela desse jeito aqui, ó, renderList, com as minhas chaves aqui, bonitinho abrindo e fechando, tá? E aqui dentro dessa minha função renderList, o que eu vou conter aqui, ó? Eu vou mostrar primeiro para vocês de uma forma estática, aqui dentro de um array estático que eu vou criar na unha, beleza? Mas essas informações aqui, ó, de pessoas, beleza? Nome, e-mail, cidade, telefone e tal, a gente vai pegar, já para treinar uma outra prática, a gente vai pegar de um arquivo JSON lá da internet, beleza? Então a gente vai fazer o consumo de uma API da web, trazendo aqui para dentro da nossa aplicação e assim por diante, vai ficar uma coisa bem bacana, tá bom? Mas por enquanto, só para eu demonstrar para vocês, eu vou criar aqui, ó, um array genérico, tá? Um array aqui na unha mesmo. Eu vou chamar esse meu array de names, beleza? E aí, como ele é um array aqui, ó, eu vou abrir os meus colchetes, tá?
E aqui dentro eu vou colocar alguns nomes, tá? Vou colocar aqui o nome de alguns dos guitarristas mais bacanas aí, digamos assim, ó. Então é o... Opa, digitei errado. É o Ed Van Halen, beleza? Além do Ed Van Halen, vamos colocar aqui o Jimi Hendrix. Então, Jimi, acho que é assim, Hendrix. Tem também o Slash, né? A gente não pode deixar o Slash de fora. Então vamos pôr aqui o Slash. E vamos colocar aqui o Chimbinha, né? Chimbinha também é um guitarrista aí, um cara sensacional na guitarra. Beleza? Então a gente tem aqui, ó, uma função que a gente criou, chamando do nome que a gente quisesse, beleza? Essa função. Dentro dessa função eu estou criando aqui, por enquanto, um array estático, tá? Depois a gente vai pegar esses dados da internet. E aí, o que eu vou fazer aqui dentro desse meu render list, beleza? Eu vou fazer o seguinte, turma. Eu vou simplesmente aqui, ó, utilizar um método para percorrer cada um desses nomes que estão dentro desse meu array, beleza? E esse método a gente já conhece, é o método map. Então lembra lá nas aulas de JavaScript moderno que a gente utilizou o map? Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Fui lá, por exemplo, se eu não me engano, lá no projetinho do podcast, né? Eu utilizei o map para a gente percorrer lá os dados e tal. Então aqui, ó, vai ser algo bem parecido. E também depois na aula de map em si, né, eu peguei lá um arquivo JSON e percorri aquele arquivo JSON para mostrar para vocês a funcionalidade do map e tal. Então, por isso que lá primeiro eu fiz aquele aquecimento, digamos assim, com vocês, para depois a gente saber o que a gente está fazendo aqui. Então, primeira coisa, um map, a gente sabe que ele retorna um novo elemento para a gente, né? Então vamos criar aqui uma constante, que eu vou chamar essa constante de text elements, beleza? Text elements. E essa minha constante text elements, ela vai fazer o quê? Ela vai pegar essa minha constante aqui de cima, ó, names. Então vou colocar aqui, ó, names, e vou dar aqui para ela um ponto .map, tá? Porque map é um método de array, né, como a gente já sabe, e aí eu estou utilizando ele dentro do meu array names ali, ó. Então criei meu array names aqui em cima, e agora estou utilizando o ponto .map para ele, tá? A gente sabe que isso daqui retorna uma arrow function, né? Uma função de callback, na verdade aqui, ó. Então uma callback fn, né? Uma callback function. E aí, se de repente você não se recorda muito bem como é que funciona o map, basicamente a gente tem que informar, ele vai percorrer, né, o nosso array e a gente tem que informar mais ou menos assim qual é o nome que a gente vai dar para cada uma das interações do nosso array. Então eu vou chamar aqui, ó, de name, ok? Poderia ser o nome que eu quisesse. E aí eu vou dizer que isso daqui é uma arrow function, aonde o que vai acontecer para cada interação do meu map? Ele vai dar um return, beleza? Ele vai retornar isso daqui, ó, text, e aqui name, tá? Só para a gente entender o que está acontecendo aqui, galera, ó. Tá acontecendo o seguinte, eu tenho aqui o meu array chamado names, beleza? Esse meu array chamado names, ele vai ser percorrido aqui, ó, através da minha função map. E aí, para cada interação da minha função map, eu vou ter aqui, eu vou estar extraindo um name, beleza? Então, na primeira interação aqui, ele vai extrair esse primeiro name. E aí, para esse primeiro name, eu vou fazer o que, ó? Eu vou colocar esse name que ele está pegando daqui, ó, da minha interação, vou colocar ele dentro de um text. Tudo bem? Ó, então, eu vou fazer a minha interação e para cada uma das minhas interações eu vou colocar ele dentro de um text. Perfeito? E esse return que a gente tem aqui, ó, é para quê? É para que ele retorne cada uma dessas interações aqui e armazene dentro desse carinha aqui, ó, dessa variável que a gente chamou de text elements. Ok? Basicamente é isso que a gente está fazendo, uma interação para colocar cada um desses carinhas aqui dentro de um text. E aí, cada uma dessas interações estará armazenada dentro dessa nossa variável aqui. Perfeito? Por fim,
a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar aqui ó, um return e vamos mandar ele retornar esse nosso text element. Beleza? Eu salvei aqui, né? Eu apertei o Ctrl S, ele me deu o erro aqui. Mas a gente já vai corrigir já esse erro aqui porque a gente não finalizou o nosso código ainda, tá? Então, ó, só para a gente conseguir entender aqui, ó, eu tenho aqui a minha função renderList, que está contendo um array aqui. Esse array ele está fazendo uma interação, onde essa interação está colocando dentro de um componente chamado text, né? Cada um dos nossos arrays, beleza? Acho que text eu escrevi errado, text é assim, na verdade, né? Opa. Beleza? E aí depois eu retornei isso daqui, né, para dentro da minha variável. E agora essa variável eu estou retornando ela aonde? Eu estou retornando ela para quem chamar essa minha função render. Beleza? Por fim, bora entender aqui então o que ele está reclamando aqui do meu código, né? Tá reclamando. Tá, então aqui, o que acontece aqui? Vamos ver. Deixa eu salvar de novo aqui para ver. Continua reclamando. Erro de sintaxe. Galera, aqui ó, vacilei aqui ó. O que está acontecendo aqui ó? O que está faltando, né? Essa minha função aqui, eu criei essa função chamada renderList, né? Mas eu não defini que ela era uma função. Beleza? Então aqui ó, function, beleza? Aí agora sim, acho que vai sumir o erro, vamos ver. Beleza, então era isso mesmo, ó. Ficou faltando aqui eu expressar, né? Eu dizer que isso daqui era uma função. Agora, o que eu preciso fazer, né? Eu disse que há pouco na explicação que vai acontecer todo esse processo aqui e aonde essa minha função for chamada, ele vai retornar essas informações. Então aqui, ó, depois do meu header, é onde eu vou querer dizer que a minha função vai ser retornada, né? Porque é onde ele vai trazer cada um dos nomes aqui dos nossos guitarristas, beleza? Então basta eu colocar o seguinte, basta eu colocar aqui, ó, embaixo desse meu header, né? Porque é onde eu quero renderizar a minha informação depois, basta eu dizer que é aí aonde eu vou chamar a minha função. Então, para eu chamar uma função JavaScript aqui, a gente já sabe, né? Eu coloco chaves, ok? Abro e fecho as minhas chaves para vazar código JavaScript. E agora basta eu chamar aqui a minha função, ó, renderList, né? Invocando ela, então eu coloco aí as minhas chaves. Quando eu salvar aqui, ó, ele já trouxe aqui para mim, ó, o Ed Van Halen, Jimi Hendrix, Slash, Chimbinha. Beleza? Se eu tivesse mais nomes aqui, ó, dentro do meu, vou colocar aqui mais um aqui, ó. Vou colocar um aleatório aqui, vai. Vou colocar aqui o Chester Bennington, beleza? Chester Bennington. Eu sei que ele não é... Só pra... É o vocalista da banda, beleza? Olha lá, ó. Salvei. E ele já trouxe aqui para mim o Chester Bennington também, a partir desse meu array aqui, ó. Beleza? Bom, a gente já está conseguindo renderizar, né, os nossos nomes da nossa lista aqui na tela do nosso aplicativo. Mas galera, por conta do tempo aí, eu sei que demora um pouco, né, para fazer o download das dependências, instalação, configuração. Então, eu vou parar a nossa aula por aqui, beleza? Eu vou tirar o Chester Bennington daqui, porque é só os guitarristas mais famosos do mundo que a gente quer, por enquanto, né? Depois a gente vai pegar essa lista dinâmica da internet, tá? E aí, eu vou parar então a nossa aula por aqui, para que vocês possam codificar junto. Se vocês tiverem alguma dúvida ou algum problema, me chamem aí para a gente poder resolver, beleza? Essas importações que estão aqui, ó, eu vou até remover elas, porque ela já veio padrão quando a gente criou o nosso aplicativo, tá? Então eu vou remover ela daqui. E vou remover essa daqui do Style Sheet também, que por enquanto a gente não vai estar utilizando. No futuro, quando a gente for utilizar, eu importo elas de novo, beleza? E aí eu vou parar então a nossa aula aqui. Vocês codifiquem e deixem esse primeiro aplicativinho de vocês nesse ponto. Próxima aula, o que a gente vai fazer então? Só para a gente relembrar aqui, ó. A gente vai buscar os dados de fato lá da internet, beleza? Então esses dados vão vir lá da internet para a nossa aplicação, tá? E aí quando a gente clicar em algum desses itens aqui,
a gente vai navegar para a próxima tela, vai aparecer a fotinha. A gente vai configurar aqui, né, o CSS também, colocar essa borda, colocar uma fotinha deles ali, que vai vir lá da aplicação web também, tá? E aí depois a gente vai fazer essa nossa segunda tela e finalizar esse nosso primeiro aplicativozinho, entendendo aí os conceitos do React Native. Tudo bem? Então por enquanto é isso. A gente volta a se encontrar na próxima aula. Espero que vocês consigam realizar aí, fazer certinho a aplicação rodar no celular de vocês. Qualquer coisa me procurem. E até a próxima aula, galera. Valeu!